tarde, pessoal. Vamos lá para mais uma aula do nosso PLE, do Cálculo 1. Esta aula é sobre as regras do produto e do quociente e é baseado em material que está na seção 3.2 do livro-texto, que é o livro do Stuart. Bem, nós vimos que a derivada do produto por uma constante, o produto de uma função por uma constante, é o produto da derivada da função pela mesma constante. Isto é, c vezes f, quando eu calculo a derivada dessa nova função, é a mesma coisa que multiplicar a derivada de f pela constante c. Nós também vimos que a derivada da soma de duas funções é a soma das derivadas, e que a derivada da diferença é a diferença das derivadas. Ou seja, f mais g' é f' mais g', e f menos g' é f' menos g'. Então, é claro, é uma pergunta bastante natural e uma hipótese bastante natural a gente conjecturar que a derivada do produto de duas funções seja o produto das derivadas e que a derivada do quociente de duas funções seja o quociente das derivadas. Vejamos. Vamos tomar as seguintes funções: f de x igual a x e g de x também igual a x. Então, a derivada de f é 1, que é a derivada do x, porque x a potência 1, e pela regra da derivada da potência, cai o expoente e eu elevo x ao expoente menos 1. 1 menos 1, 0, x elevado a 0 é 1. Então, está aqui, f' de x é igual a 1. Fora a regra mesmo da função potência, de derivar a função potência, a gente examinou, pela definição da derivada, a gente examinou a derivada da função x na aula passada. Então, mas tomando f vezes g, f e g, cada uma delas igual a x, eu verifico que a função produto, f vezes g, avaliada em x, é o produto de f de x por g de x, que é x vezes x, que é x quadrado. E a função f sobre g de x é f de x dividido por g de x, que é x sobre x, que é igual a 1, desde que o x seja diferente de 0. Então, a gente agora vai testar a nossa conjectura. Olha para o produto das derivadas, f' vezes g', e o que você obtém é 1. Olha para a derivada da função produto, derivada de x quadrado, e a gente verificou que isso aqui é 2x. É a regra do tombo, ou a regra da derivada da função potência. Bem, e f' sobre g' é 1 dividido por 1, que é 1, enquanto que f sobre g é uma função constante igual a 1 para x diferente de 0, e, portanto, onde ela for derivável, a derivada é 0, porque a derivada da constante é 0. Então, nesses dois casos, a gente verifica que a nossa conjectura é falsa. Não é verdade que a derivada do produto é o produto das derivadas e não é verdade que a derivada do quociente é o quociente das derivadas. O que o matemático quer dizer quando ele diz que não é verdade essa conjectura, que não são verdade esses fatos? O problema é o seguinte: quando você diz a derivada da soma é a soma das derivadas, é que isso aqui vale para quaisquer par de funções deriváveis. Se você tem f e g funções deriváveis, você soma elas, a derivada da função soma é a soma das derivadas. A derivada da diferença é a diferença das derivadas. No caso do produto, como você conseguiu descobrir um par de funções para os quais não vale a regra do produto, então não vale, quer dizer, não vale a regra do produto, a conjectura de regra do produto, melhor dizendo, que a derivada do produto seja o produto das derivadas, isso significa que essa regra não pode valer. Porque se valesse, teria que valer para todo par de funções. Então, como você tem um par para o qual não vale, então a regra, como regra, não vale. Como é que faz, então, para calcular a derivada da função produto? Bem, nós temos a seguinte regra do produto, que diz que a derivada do produto de duas funções, f e g, é calculada assim. Você deriva a primeira, segura a segunda. Soma com, agora, segura a primeira, deriva a segunda. Então, deriva a primeira, segura a outra, mais segura a primeira, deriva a outra. Bem,
De onde vem essa regra do produto? Como é que justifica uma coisa dessas? Por que isso daqui poderia ser verdade? Então, para a gente olhar para isso, para a gente poder justificar isso, a gente precisa examinar o quociente de diferenças. Então, está aqui. O quociente de diferenças é a diferença dos valores de f e g dividido pela diferença dos valores das abscissas. Então, tem fg em x mais h menos fg em x dividido por h. Isso aqui, abrindo agora, fg em x mais h é o produto das avaliações de f e de g em x mais h. Menos f vezes g em x é menos f de x vezes g de x. É assim que você calcula o valor da função produto num ponto x. E agora a gente faz um negócio que no meu tempo de estudante a gente chamava de cozinha. Soma e subtrai o mesmo objeto, ou seja, soma zero. Soma zero no numerador, mais um zero muito especial. Você vai somar f em x mais h vezes g em x. E depois você vai subtrair f em x mais h vezes g em x. E aí você reagrupa as coisas convenientemente e fica com f de x mais h vezes g de x mais h, que já estava aqui, menos f de x mais h vezes g de x, que é esse pedaço de cá, mais f de x mais h vezes g de x, que é aquilo que você subtraiu aqui. Agora você tem que somar para não afetar o resultado, menos f de x vezes g de x, daqui. Tudo isso dividido por h. Beleza? Beleza. Então, agora a gente vai desmembrar isso de uma maneira conveniente. A gente observa que eu posso colocar f de x mais h em evidência aqui e separar esta fração, g de x mais h menos g de x sobre h, e depois somar com g de x, que eu vou botar aqui na frente, vezes a fração f de x mais h menos f de x sobre h. Bom? Até aí, não fiz nada. Nada dessa mão, nada dessa outra mão e abracadabra. Quando a gente toma o limite, quando h tende a zero, agora o que a gente vê é isso aqui é o quociente de diferenças para g, que quando h tende a zero, o limite dele é exatamente g' de x. Esse aqui é o quociente de diferenças para f, que quando a gente manda h para zero, no limite, isso aqui converge para o valor f' de x. Beleza? Bem, g de x aqui não muda, não depende de h. Então, o limite quando h tende a zero de g de x é o próprio g de x. Nessa coisa toda, nessas contas todas, a hora que a gente está aplicando a regra do produto, tá? A gente está assumindo tacitamente que f e g são diferenciáveis em x. São deriváveis em x, que é possível calcular a derivada da f e da g em x. Ou seja, que esses limites de quocientes de diferenças, de fato, convergem respectivamente para g' de x e para f' de x. Tá? Nesta hipótese, a gente sabe de uma coisa adicional. Quando uma função tem uma derivada, quando a função é diferenciável num ponto, quando a função é derivável num ponto, esta função necessariamente tem que ser contínua no mesmo ponto. Tá? Então, como f é derivável, ou seja, o limite do quociente de diferenças para f é f' de x, segue que f é contínua em x. Então, f de x mais h, quando h tende a zero, o limite disso é o f de x. Porque o x mais h está tendendo a x. Então, a continuidade significa exatamente que quando eu componho com f, isso tende para f do limite. Então, aqui eu ganho f de x. E é daqui que vem a regra do produto. Agora está justificado, né? Que esse limite desse quociente de diferenças para fg é exatamente a definição da derivada da função produto. E aí, o que deu? Deu exatamente, aqui eu escrevi como f vezes g' mais f' vezes g. Aqui está o contrário do que estava no enunciado, mas é a mesma coisa porque a soma é comutativa.
vamos testar a nossa regra do produto com aquele exemplo com o qual a gente começou. Então, você pega f de x igual a x e g de x igual a x. F' é 1, G' é 1. E o produto f vezes g é a função x². Então, pela regra do produto, para calcular a derivada da função produto, eu calculo a derivada de f, multiplico por g, somo com f vezes a derivada de g. Ou seja, 1 vezes x mais x vezes 1. Isso é x mais x, que é 2x, que de fato é a derivada de x². Beleza. Bom, essa regra do produto, ela de fato se estende não apenas para 2 funções, mas para 3, 4, quantas funções você quiser. Tá? Então, observe o seguinte. Se você tiver agora 3 funções, f, g e h, e você calcular a derivada de f, g, h em x, o que você vai ganhar? É a derivada de f vezes a função gh em x, mais f de x vezes a derivada da função gh em x. Ou seja, vamos repetir, isso aqui é f' de x, g de x, h de x, mais f de x que multiplica aqui, e a gente agora abre esse gh', tá? A gente abre isso daqui usando a regra do produto. É a derivada de g vezes h, mais g vezes a derivada de h. Deriva o primeiro, segura o segundo, mais segura o primeiro, deriva o segundo. E aí a gente junta tudo e descobre que então a derivada de fgh é o quê? F'gh em x, é essa função produto em x, mais fg'h em x, mais fgh' em x. E sim, todo mundo sempre dá risada com o h'. H' não é o frango, é o h derivado. Sabendo a regra do produto, a gente agora já pode justificar a regra da derivada da potência para expoentes agora que são racionais, são frações positivas. Eu não sei se vocês se lembram, mas a gente só tinha justificado, usando o binômio de Newton, quando você tinha uma potência que era um número natural. Agora a gente já consegue justificar isso para potências que são números racionais. Como? Então, a regra diz que x elevado a r, se r é uma potência racional e positiva, x elevado a r' é rx elevado a potência menos 1. Então, vamos assumir que r seja uma potência positiva, é um número racional positivo, ou seja, ele é da forma p sobre q, onde p e q são números naturais. Tá? Então, x elevado a r é x elevado a p sobre q, e eu vou chamar isso aqui de f de x. Ou seja, f de x é x elevado a p sobre q. Então, quando eu elevo x elevado a r a q, a potência q, é a mesma coisa que eu pegar a potência x elevado a p sobre q e elevado a q. O que é x elevado a p sobre q? É a raiz qésima de x elevado a p. Isso aqui é a raiz qésima de x elevado a p. Quando você pega este valor e você eleva a potência q, você ganha o que está aqui dentro. Raiz qésima elevada a q é o radicando, que no caso é x elevado a p. Beleza? Agora, se eu calcular a derivada do x elevado a p agora é uma potência que é um número natural positivo, portanto. Tá? Então, isso aqui eu já justifiquei para vocês, pelo binômio de Newton, etc. A derivada do x elevado a p, px elevado a p menos 1. Então, agora vamos calcular isso de outra maneira. X elevado a p' é igual a, isso aqui é minha f, é f elevado a q'. É a derivada da função f elevado a q, porque x elevado a p sobre q é a própria f. Então, isso aqui é a derivada de f elevado a q. F elevado a q, q é um número natural positivo também, portanto, é um número inteiro positivo. Então, é f vezes f vezes f vezes f, q vezes. Tá? E pelo que eu tinha observado antes, a regra do produto se estende nesse caso também. E o que eu faço? Eu derivo o primeiro, seguro todos os demais, depois eu seguro o primeiro, derivo o segundo, seguro todos os demais, e assim por diante, até chegar em segurar
todos os anteriores e só derivar o último. Então dá f' vezes f elevado a q menos 1, mais f vezes f' vezes f elevado a q menos 2, mais o próximo seria f ao quadrado vezes f' vezes f elevado a q menos 3, até chegar em f elevado a q menos 1 vezes o último termo que é derivado, que fica f'. Tá? Quantos termos desse tipo eu tenho? Exatamente Q termos, né? Que é um para cada uma das f's que eu estou multiplicando. Então você tem Q termos desse tipo e no fundo você olha e eles são todos iguais, porque eu posso juntar esse f com f elevado a q menos 2 e vai me dar novamente um f elevado a q menos 1. Então, na verdade, o que eu tenho é Q vezes f' vezes f elevado à potência q menos 1. Tá? Ou seja, Q vezes f' vezes x elevado a p sobre q elevado a q menos 1. E isso daqui tudo é igual a p vezes x elevado a p menos 1. Agora, a gente tem que fazer um pouquinho de álgebra. Você escreve f' como px elevado a p menos 1, dividido por q, e dividido por x elevado a p sobre q elevado a q menos 1. Faz a álgebra, faz as continhas bobinhas e conclui então que f' é p sobre q, x elevado a p sobre q menos 1. Ou seja, r x elevado a r menos 1. Exatamente como dizia aqui em cima. Veja, eu já sabia disso, mas eu sabia disso num sentido assim de autoridade, né? A prof falou que a derivada do x elevado a r era rx elevado a r menos 1. Mas como é que a prof sabia? A prof sabia porque a prof tinha feito essa continha, tinha conseguido justificar para ela mesma. Bem, e quanto ao quociente? Então, nós temos a regra do quociente, para a derivada do quociente, que diz que a derivada do quociente não é o quociente das derivadas, como a gente suspeitava, e sim a derivada da função quociente, que é f dividido por g, em x, é calculada de maneira muito esquisita. Então, primeiro você pega o denominador e você eleva ao quadrado. No numerador, você deriva a primeira função, segura o denominador, menos numerador vezes derivada do denominador. Então, a regra do quociente diz que a derivada do quociente é o quociente de derivada do numerador vezes denominador, menos numerador derivada do denominador, tudo isso dividido por denominador ao quadrado. Porque como que foi aparecer uma regra tão esdrúxula? Bom, para a gente entender a regra do quociente, a gente precisa voltar para as nossas raízes aqui, para os quocientes de diferenças. Então, quociente de diferença de f sobre g é o quê? F sobre g em x mais h menos f sobre g em x dividido por h. Isso aqui é a mesma coisa que, por definição da função quociente, é f de x mais h dividido por g de x mais h menos f de x dividido por g de x, tudo isso dividido por h. Aí eu vou botar esse 1 sobre h em evidência e reescrevo isso daqui colocando embaixo com o mesmo denominador, reduzindo ao denominador comum. O denominador comum é g de x vezes g de x mais h. Então, para reduzir a primeira fração a esse denominador, eu preciso multiplicar numerador e denominador por g de x. Está aqui. F de x mais h, g de x, dividido por g de x mais h, g de x. Menos, agora a segunda fração, para eu reduzir a esse denominador comum aqui, eu preciso multiplicar denominador e numerador desta segunda fração, desse segundo quociente, por g de x mais h. Então, fica menos f de x vezes g de x mais h, dividido por g de x mais h vezes g de x. Ok? E agora a gente cozinha, a gente mexe o caldeirão, soma e subtrai f de x vezes g de x, de modo que eu estou, de fato, somando zero, ou seja, não estou alterando essa fração, e reescrevo essa quantidade toda da seguinte maneira mais útil, mais conveniente. 1 sobre g de x mais h vezes g de x, que agora eu vou fazer o contrário, eu vou colocar a fração 1 sobre g de x mais h vezes g de x em evidência. Vou fatorar esse cara e vou colocar 1 sobre h para dentro.
Como multiplicação é comutativa, não tem o menor problema de fazer isso. Então, está aqui a minha fração 1 sobre g de x mais h vezes g de x, que multiplica f de x mais h, g de x, menos f de x, g de x. Está aqui no numerador e o denominador agora tem esse h. Menos f de x, g de x mais h. E agora eu tenho que somar de volta esse objeto que eu subtraí, que foi menos f de x, g de x. Eu tenho que somar de volta mais f de x vezes g de x. Como menos com menos dá mais, eu estou fazendo exatamente o que eu tinha que fazer. Então, ficou menos f de x vezes g de x mais h menos g de x, tudo isso dividido por h. E agora o negócio é tomar o limite quando h tende a zero desses quocientes de diferenças. E aí eu observo que, pela mesma razão de antes, se f e g são deriváveis em x, é porque f e g são ambas contínuas do ponto x, e, portanto, o limite de 1 sobre g de x mais h vezes g de x é 1 sobre g de x ao quadrado quando h tende a zero. Esse quociente de diferenças para f tende para f' de x, o g de x não tá acontecendo nada, menos f de x também não está acontecendo nada, e vezes o limite desse quociente de diferenças para g, que tende para g' de x. E é assim que a gente justifica aqui a regra do quociente. Bem, de posse da regra do quociente, agora a gente consegue justificar a regra da derivada das funções potências quando a potência é um número negativo racional. Então, a minha potência R vai ser agora da forma menos P sobre Q, com P e Q números naturais. A função, então, x elevado a R é a função x elevado a menos P sobre Q, que é a mesma coisa que 1 dividido por x elevado a P sobre Q, que é 1 dividido pela raiz qésima de x elevado a P. Então, pela regra do quociente, para eu calcular a derivada dessa função f, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que levar o meu denominador ao quadrado, então x elevado a p sobre q ao quadrado, aí eu derivo o meu numerador, que é 1, multiplico pelo denominador, que é x elevado a p sobre q, menos numerador vezes a derivada do denominador. Acontece que a derivada de x elevado a p sobre q é a derivada de uma função potência, em que a potência agora é positiva e racional. Lembra? Menos p sobre q é negativo e racional. P sobre q, como p e q são números naturais, p sobre q é uma fração, é um número racional positivo. Então, eu já sei, por causa da justificativa usando a regra do produto, eu já sei calcular a derivada de x elevado a p sobre q. Então, fazendo as contas, eu tenho que a derivada de 1 é 0, 0 vezes x sobre p, x elevado a p sobre q também é 0, né? Então, esse primeiro termo é 0, menos 1 vezes a derivada de x elevado a p sobre q, que é p sobre q, x elevado a p sobre q menos 1. E o denominador, que era x elevado a p sobre q ao quadrado, quando a gente aplica as propriedades de exponenciação, isso corresponde a multiplicar o expoente por 2. Ou seja, eu ganho aqui x elevado a 2p sobre q. Tá bom? Então, vamos rearrumar a casa. Esse zero eu não preciso pensar mais nele. Menos p sobre q, x elevado a p sobre q menos 1. E esse x elevado a 2p sobre q no denominador vira x elevado a menos 2p sobre q no numerador. Isso aqui estava no denominador, ele sobe com o expoente negativo. E agora a gente faz a conta. P sobre q menos 1 menos 2p sobre q é igual a menos p sobre q menos 1. Então, o expoente do x é menos p sobre q menos 1. Mas menos p sobre q é o meu expoente r original. Então, isso aqui é r x elevado ao expoente r menos 1. Ou seja, está justificada a regra da derivada da função potência, quando a potência agora é um número racional negativo. Bem,
Vamos resumir agora tudo o que a gente aprendeu quanto a regras de diferenciação ou de derivação até agora. Tá? Então, em resumo, o que nós aprendemos foi que a derivada da função constante é zero. D de x significa derivada, né? É uma outra notação para a derivada. A derivada da função potência é Rx elevado a R menos 1, ou seja, é a potência que cai e você eleva x à potência menos 1. E vale observar que até agora a gente justificou isso daqui rigorosamente para R pertencente aos racionais. Até agora a gente justificou isso daqui para R pertencente aos racionais. Justificativa OK. Tá? Isso aqui também vale para R número real qualquer, mas a ser justificado. Tá? Ainda a ser justificado. Mas também vale. Bem, a gente também aprendeu que a derivada da função exponencial de base A é a própria função exponencial de base A vezes ln de A, vezes o logaritmo na base E, na base do número de Euler de A. Bem, isso a gente não justificou rigorosamente. Isso aqui vai ser justificado, a ser justificado. Agora, a gente definiu o número de Euler E de modo que a derivada d de x de e elevado a x seja exatamente e elevado a x. Então, esse daqui está justificado e esse daqui ainda não. A ser justificado em breve. Aguardem. Aguardem. Bom, que mais? A gente aprendeu que a derivada de constante vezes função é constante vezes a derivada da função. Observem que essas regras elas estão enunciadas mediante a hipótese de que f e g sejam deriváveis, sejam diferenciáveis. Se não forem deriváveis, se não forem diferenciáveis, você não pode aplicar essas regras. Cuidado! Tá? E para a regra do quociente, você ainda precisa ter um denominador que seja diferente de zero. Bem, voltando, C vezes F' é C vezes F', ou seja, a derivada de multiplicar uma função por uma constante é a função derivada multiplicada pela mesma constante. A derivada da função soma é a soma das funções derivadas. A derivada da função diferença é a diferença das funções derivadas, desde que f' e g' existam. Ou seja, que os limites dos quocientes de diferenças existam. Bom, aí depois isso nos traz na aula de hoje, que foi sobre a regra do produto e a regra do quociente. E a regra do produto diz que a derivada do produto f vezes g é calculando a derivada da primeira, segurando a segunda, somando com segura a primeira, deriva a segunda. Eu gosto de escrever isso aqui assim. F vezes g, tudo isso derivado, é igual. Aí eu escrevo fg e escrevo fg de novo. E um mais entre as duas. E depois eu coloco a linha primeiro num e depois no outro. E pronto. Essa é uma maneira de sempre escrever isso aqui e nunca errar na conta. Quanto a f sobre g, a função quociente, para calcular a derivada é bem mais complicado. Você divide pelo denominador ao quadrado, o denominador é elevado ao quadrado, e aí você escreve fg, um sinal de diferença entre eles, coloca primeiro a derivada no f e depois a derivada no g. Em outras palavras, fg', eu escrevo assim, fg, soma, põe a linha aqui e depois põe a linha aqui. F sobre g, é g ao quadrado
FG, FG, menos, põe a linha aqui e põe a linha aqui. Tá? Então, é a mesma fórmula aqui e aqui, só que aqui eu expliquei para vocês como é que a gente escreve para se lembrar onde é que vão as linhas. Tá bom? Bem, então aqui está claro, é a derivada da função numerador vezes o denominador, menos a função numerador vezes a derivada da função denominador. Tudo isso dividido pelo denominador ao quadrado. Tá? Para que servem essas regras de derivação? Bom, gente, é claro que você sempre pode calcular uma derivada pelo limite do quociente de diferenças. Isso se chama calcular a derivada pela definição. Acontece que vocês hão de convir que isso é extremamente trabalhoso. E como a gente usa derivadas o tempo todo no cálculo diferencial e integral, é muito útil a gente ter uma biblioteca de funções que a gente consiga, cujas derivadas a gente consiga calcular de uma maneira assim mais rápida, sabe? Sem precisar recorrer ao limite do quociente de diferenças toda vez. Às vezes não tem jeito. Quando você tem uma função que é definida por partes e você quer calcular a derivada, não tem jeito. Você tem que recorrer ao limite do quociente de diferenças, porque não vai ter uma fórmula, não vai ter uma regra que vai te dizer como é que você faz para calcular aquela derivada. Mas em muitas situações dá para calcular as derivadas usando simplesmente essas regras de derivação. E isso aqui torna o processo de calcular a derivada mais rápido, mais eficiente e, portanto, mais útil para o que a gente vai querer fazer com o cálculo diferencial integral nos próximos meses e anos, no caso dos cálculos 2, 3 e 4. Tá bom? Bem, então na aula de exercícios vão ser apresentados exemplos e exercícios sobre cálculo de derivadas de produtos, de funções e de quocientes de funções. Tá bom? Bom, pessoal, até mais. Tchau, tchau.